O conhecimento, para os antigos, principalmente, esse é um termo que vem do grego, né? Gnose vem do grego. Ele representava, não é assim, uma coisa assim tão fugaz como se fala hoje em dia, que o conhecimento é líquido, né? Tá na internet, tá em livros, tá em PDF, disposto de diversas formas e plataformas no, no nosso planeta. Nas mídias, nas universidades, nas escolas, nos livros digitais, né? Nos cursos, né? Que aquele arrasta para cima. Tem muito aí hoje em dia. Mas não é esse tipo de conhecimento. É a significação de fato do conhecimento. O que é o conhecimento? É obter informações relevantes das quais nós precisamos para um determinado fim. Entender sobre as coisas que nos cercam. A gente vinha falando sobre a filosofia, por exemplo. A filosofia é um conjunto de conhecimentos, né, de estudo, em que nós possamos entender as coisas que são desconhecidas, né? Então, desconhecer é não saber. Então, a sabedoria está intimamente ligada ao conhecimento. O conhecimento é o que torna possível a sabedoria, né? O conhecimento é ponto de partida, digamos assim, é a iluminação, é sair do escuro. Então a gente foi falando lá do princípio da consciência absoluta, onde não havia necessidade de nada, porque tudo já havia. Então, sendo absoluto, não há necessidade de nada, né? Já que há tudo. E aí a existência veio percorrer um caminho, onde era necessário para que se fizesse esse curso do conhecimento, que é a luz, né, pelo universo. E o conhecimento, ele se dá através da iluminação, ele se dá através da luz. A luz por si só traz um conjunto de saberes nela, né? O universo esotérico, principalmente, falando de forma esotérica, né, ele corresponde ao nosso universo, né? Ou seja, a criação que nós fazemos e a nossa relação com o universo é a criação que nós fazemos do nosso universo. Cada um é um universo em particular. E cada um tem um conhecimento em si, que torna esse universo o seu universo. Digamos assim, esse conhecimento é a gnose. Esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa iluminação que você já obteve até este momento, é a sua gnose, é a sua relação com o conhecimento. E onde esse conhecimento transforma-se em sabedoria? A partir do momento em que você tira ele de dentro para fora, onde você esoteriza o seu conhecimento. Quando você faz esse fluxo, você torna ele uma sabedoria, uma aplicação. Necessariamente é correto esse conhecimento, ele dentro do conjunto de crenças e valores do outro, ele vai ser importante, ele vai somatizar, ele vai valer algo, ele vai realmente mudar o mundo particular de uma outra pessoa? Isso eu não sei, mas com certeza não existe só um mundo, existem bilhões de mundos, bilhões de seres com seu mundo particular. E todos esses pequenos mundos determinam esse nosso universo, a natureza, suas leis, através da existência física, determina um ponto, né, materialista, um ponto plausível, palpável da coisa. Mas é muito além disso, né? Não é exatamente um mundo físico que traz todas as verdades e todas as vertentes universais. Portanto, a gnose é o único meio de se deslocar pelo universo, né? O conhecimento. A gnose é esse exercício esotérico de dentro para fora. Alguns consideram místico. Eu até trouxe aqui uma pesquisa para ler para vocês de onde veio esse termo gnose, de onde esse termo gnose ele surgiu e como ele foi nomeado pelos antigos, né, como ele foi entendido. É a ação de conhecer, conhecimento, ciência e sabedoria. Ele é inclusive um substantivo feminino. Mas, um pouco mais adentro, inclusive correlacionado à filosofia e o ocultismo, isso são as definições do dicionário de Oxford.
ele está como conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e especulação filosófica, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã, consideradas heréticas pela Igreja, acreditavam ser essencial à salvação da alma. Eu acredito que a gnose está completamente ligada ao movimento do gnosticismo. Claro, gnosticismo foi um momento no princípio dos tempos, aí, no princípio da nossa sociedade, principalmente depois da igreja, depois do acontecimento da igreja. Muitos filósofos, pensadores se reuniram nesse movimento gnosticista para entender o ocultismo das coisas que a igreja não permitia que chegasse ao conhecimento, à luz do conhecimento dos demais. O gnosticismo, de certa forma, ele foi aqui um movimento considerado herege pela igreja, né? Porque tudo que, na verdade, afrontava a linha de conhecimento e política, né, político-social da igreja, era considerado herege. E o gnosticismo ele fazia esse rompimento com os dogmas religiosos que a igreja criou, justamente para que fizesse esse controle. Era contrário a isso. Então, o gnosticismo ele prega sim uma liberdade, né, do espírito em conhecer. Ele não é bem uma religião, ele flerta ali com a filosofia, com os pensadores. E aí vem o caráter esotérico do gnosticismo e da gnose em si, né? No termo gnose, conhecimento, mas um conhecimento de dentro para fora, é um conhecimento obtido, é um conhecimento que sempre passa por uma mutação, por transformações, né? Todo conhecimento ele é passível de transformação. Você tem que galgar esse conhecimento no universo. Não necessariamente esse conhecimento ele é perfeito. No primeiro momento ele pode se apresentar de forma limitada. Ou o seu entendimento naquele conhecimento não é de fato o que ele representa. Mas você precisa de graus para que você atinja esse conhecimento, né? Então, como o universo é expansivo plenamente, e nós somos parte do universo expansivo, a gente vai atender em conjunto essa expansão, né? Universos coletivos, digamos assim, coexistindo em um universo, em universos individuais, a partir de universos individuais. Não sei se está claro para entender todo mundo. Todo mundo é um universo, todo mundo é uma parte da criação.